Olá! O garimpo ilegal avança sobre as terras indígenas no estado de Roraima e ameaça a população Yanomami. Na nossa reportagem você acompanha os dias de terror vividos pelos Yanomamis por causa dos tiroteios com os garimpeiros e o aumento da fome, da Covid-19 e da malária nas comunidades. Na entrevista central, recebemos a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Em pauta, o orçamento paralelo do governo Bolsonaro, que destina fatias exclusivas de recursos das emendas parlamentares em troca de apoio político no Congresso. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Todo mês, o DIEESE produz um relatório em que estima qual deveria ser o valor real do salário mínimo. O cálculo é feito com base no preço da cesta básica mais cara entre as capitais avaliadas pelos pesquisadores. A supervisora de pesquisa do DIEESE, Patrícia Costa, aponta que o salário mínimo deveria ser quase 5 vezes maior que o aplicado atualmente, para conseguir dar conta da inflação dos alimentos registrada no mês de abril. Embarque imediato. Entre março e abril, o custo da cesta básica aumentou em 15 das 17 cidades onde o DIEESE realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. As maiores altas foram observadas em Campo Grande, em torno de 6%, e João Pessoa, 2,41%. Um outro resultado da pesquisa mostra o acúmulo em torno de 20% da cesta em 12 meses, ou seja, comparando abril de 2020 com abril de 2021. Você teve esse aumento de 20% em Brasília, Florianópolis, e em Porto Alegre a cesta acumula uma alta de 18%. O DIEESE também estimou, com base na cesta de Florianópolis, um salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, de R$ 5.300, ou seja, 4,89 vezes maior do que o mínimo vigente. E isso, então, distancia cada vez mais o valor da cesta, o salário mínimo necessário, do que o trabalhador efetivamente ganha com o mínimo vigente. Um outro resultado é que o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele compromete mais da metade do salário mínimo líquido, ou seja, descontado a previdência, para adquirir os produtos da cesta. Com o aumento sucessivo no preço dos alimentos, tem sido difícil para as famílias brasileiras colocar comida na mesa. Exatamente no momento em que as pessoas atravessam o isolamento social e a queda na renda, são as campanhas de solidariedade que têm levado comida para quem tem fome. Luísa Sansão nos leva para conhecer algumas destas iniciativas. Trilhos do Brasil. A miséria, a fome, o desamparo que uma parcela cada vez maior da população brasileira tem vivido em meio à crise imposta pela política do governo Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19 acabaram levando muita gente a desenvolver ações de solidariedade em todo o país. Foi assim que nasceu em São Paulo a Associação Assistência Sem Fronteiras em março do ano passado. O presidente fundador da ONG, José Francisco Pereira, era voluntário de uma casa assistencial cujas portas precisaram ser fechadas em função da pandemia. Mas, junto a outros voluntários, ele transformou o momento adverso numa possibilidade de estender a mão a pessoas em situação de vulnerabilidade social nas ruas da Zona Sul paulistana. Todos os dias, a equipe cozinha à tarde e às 18 horas inicia o processo de distribuição de marmitas. Primeiramente foi na minha casa, um grupo de 30 pessoas, depois esse grupo foi crescendo, as doações foram chegando, o trabalho foi aumentando, chegamos a entregar atualmente 1.000 refeições por dia,
300 cestas básicas por mês. No Tapajós, norte do país, a campanha de apoio ao Baixo Amazonas contra a Covid-19, lançada pelo projeto Saúde e Alegria, já distribuiu mais de 100 toneladas de kits de higiene e cestas básicas e tem atuado em diversas frentes, como explica o coordenador Caetano Scanavino. Temos apoiado o SUS, as Secretarias Municipais de Saúde, a Secretaria de Saúde Indígena, com insumos de saúde, medicamentos, equipamentos que vão desde cilindros de oxigênio, concentradores de O2, laboratórios remotos. Apoiamos a universidade para a montagem de um laboratório de testagem de Covid aqui na própria região. Em Belágua, no Maranhão, o Movimento Solidário, projeto da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, criou, no ano passado, a ação emergencial Juntos por Belágua, implementando 43 projetos de lá para cá. Para garantir a segurança alimentar e sanitária de 30 comunidades, já distribuiu, com doações de empregados da Caixa e empresas parceiras, alimentos e produtos de higiene e limpeza para 1.813 pessoas. A Justiça Federal determinou que a União mantenha de forma permanente a presença de forças de segurança no território Yanomami, em Roraima. Por 4 dias consecutivos, os indígenas foram alvo de ataques a tiros de garimpeiros que atuam de forma ilegal na região. Nayá Tawane nos mostra que os Yanomamis, além da expansão do garimpo ilegal, sofrem com a dificuldade de acesso à saúde, com a fome, a malária e o aumento dos casos de Covid-19. Nacional. A terra Yanomami, localizada entre os estados do Amazonas e Roraima, é a maior reserva indígena do Brasil. Hoje, mais de 29 mil indígenas vivem na área que é demarcada. Porém, há décadas o território sofre com garimpo ilegal e vários outros ataques. O mais recente foi registrado em um vídeo que circulou às redes sociais por mostrar o momento exato que garimpeiros, ocupando embarcações, se aproximam, atirando em direção ao território, onde estavam muitas mulheres e crianças sentadas à beira do rio. Júnior Ecurari, do Conselho Distrital de Saúde Indígena do território Yanomami, nos conta que esses ataques ameaçam há décadas os povos originários que vivem na área. A situação é muito séria. Pode retornar? Pode. Estamos com muito medo. O povo Yanomami está com medo. Muito medo. Então nós, Yanomami, estamos pedindo intervenção imediata do governo federal, Força Nacional, Força dos Policiais Federais, Exército, que faça segurança das comunidades. Com a presença de garimpeiros ilegais, as contaminações pela Covid-19 entre os Yanomamis cresceram 250% em 2020. É o que mostra um relatório feito por pesquisadores e lideranças das comunidades locais. Além disso, os indígenas também enfrentam um surto de malária, que já soma 10 mil casos no território, além da desnutrição infantil, que afeta 80% das crianças Yanomamis. Antônio Eduardo, do Conselho Missionário Indígena, relata a falta de políticas públicas dentro do território. Há denúncias também de mortes de crianças por desnutrição e, ao mesmo tempo, em que o governo federal retirou da área todas as equipes médicas e as equipes de assistência e de proteção ao território. Portanto, o território indígena Yanomami está extremamente precarizado. No início deste mês, a Uturaca, Associação Yanomami, recebeu uma denúncia de que as vacinas contra a Covid-19 para imunizar os indígenas estavam sendo desviadas para garimpeiros em troca de ouro. Os indígenas pedem uma investigação imediata. Acuado pela CPI da Covid e pela queda de popularidade na pandemia, o presidente Bolsonaro tem avançado para negociar apoio de parlamentares. A estratégia ganhou novo capítulo com a divulgação do esquema do orçamento paralelo, uma transferência de fatias exclusivas das emendas parlamentares em troca de apoio no Congresso. Na entrevista central, recebemos a deputada federal do PSOL, Fernanda Melchiona, que além de comentar o esquema que ficou conhecido como tratoraço, também fala das atividades da oposição na Câmara.
A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. Nossa convidada de hoje é a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Esta semana, ela esteve na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para questionar o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o orçamento paralelo do governo Bolsonaro, apelidado de tratoraço. Deputada, obrigada pela entrevista. Durante a sessão da CCJ, o ministro Paulo Guedes se esquivou de todas as perguntas referentes aos 3 bilhões de reais que teriam sido destinados como emendas aos deputados em troca de apoio ao governo no Congresso. A senhora foi uma das parlamentares que ficou sem resposta do questionamento que fez. Como a senhora analisa a postura do ministro? Eu acho que o ministro é um mentiroso compulsivo, né? Mentiu que a reforma da Previdência ia trazer empregos quando significou retirada de direitos e aprofundamento de uma crise econômica enorme que o país vive. E da mesma forma, na comissão, repetiu verdadeiras mentiras sobre a reforma trabalhista no serviço público, que é a PEC 32. Mas acho que a pergunta do orçamento secreto ele não respondeu porque não tem como defender o indefensável. É um escândalo, é o tratoraço, o bolsolão do governo Bolsonaro, alguém que prometeu, e a gente sabia que não era verdade, mas disse que ia acabar com a corrupção e usa o que há de mais baixo no submundo da política, que é as emendas para o toma lá da cá. Quando eu perguntei do orçamento secreto, nós estávamos falando do orçamento de 2020. E o tratoraço, o de 2021 ainda mais escandaloso. Por quê? Porque eles abriram mais dinheiro. Eu estava desde fevereiro já pegando essa pauta, eles cortaram dinheiro da saúde. Eles botaram o menor orçamento da série histórica para as universidades, né? Se tu pega, talvez os valores comparados com 2015, mas tu não corresponde à inflação. Tu tem risco... A UFRJ pode fechar as portas, né? Agora, tu tem risco, Vanessa, de shutdown na Previdência, de não ter dinheiro para pagar a aposentadoria em setembro. Mas eles cortaram tudo isso para botar no MDR, o Ministério de Desenvolvimento Regional, para o relator destinar os recursos. Essa figura do superrelator no valor de 20 bilhões. Eles deixaram salvos no orçamento 20 bilhões para comprar parlamentar, enquanto o orçamento está faltando dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para o SUS, está faltando dinheiro para as universidades. E eu denunciei esse escândalo, né, porque era integrante da CMO, junto com a Sâmia Bonfim, e obstruímos a votação do orçamento, o pessoal, na hora da votação em plenário, porque é escandaloso. É escandaloso, nós estávamos denunciando isso durante a votação lá em março. Em 2021, eles ampliaram os valores para comprar parlamentares. Que riscos o governo Bolsonaro corre se o orçamento paralelo for provado? Impedimento, né? Eu acho que ele já cometeu, até para ser sincera, Vanessa, inúmeros crimes de responsabilidade. Eu acho que já tem mais de 50 crimes que o Bolsonaro cometeu. Inclusive crimes contra a humanidade, que são imprescritíveis perante os tribunais internacionais. E o Bolsonaro será condenado. A liberação de emendas a parlamentares, da forma como tem sido revelada, é uma atitude desesperada do governo em aprovar pautas polêmicas ou mais conservadoras? Eu acho que é uma tentativa desesperada do governo de evitar um impedimento, de evitar investigações mais profundas contra ele. E esse processo vai se aprofundando ao longo do ano e chega no ponto ápice na eleição da Câmara dos Deputados. São mais do que acelerar as pautas conservadoras, que eu acho que ele também quer, viu, Vanessa? Porque cada vez que o Bolsonaro perde força, ele faz mais política para a extrema-direita, é o que nós estamos vendo agora. Gente, a aprovação dele é a mais baixa da série histórica agora. Né? Agora. A última pesquisa do Datafolha é sinal vermelho para o Planalto, né? Quais são os próximos passos da investigação? Nós representamos no Ministério Público Federal. A bancada do PSOL fez uma representação, né, de denúncia do orçamento secreto no Ministério Público Federal. Tem essa ação que a oposição, que compõe todos esses partidos, né, no Congresso, na Câmara dos Deputados, ingressou no Tribunal de Contas da União com esse pedido de suspensão, mas também de investigação. Tem pedido de CPI, tanto na Câmara quanto no Senado, mas não tem ainda o número mínimo de assinaturas. Eu acho que tem que pressionar para ter essas assinaturas, né, para que a gente consiga fazer essa investigação. E é óbvio que só vai ter essas assinaturas se tiver uma pressão de fora para dentro da Câmara, porque tem muita gente que foi beneficiada desse esquema dentro da Câmara dos Deputados. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil.
Um bom final de semana e até mais! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.